tarde, sou o instrutor John Max da Quali Curso de Máquinas. Estamos aqui nessa transmissão, né, para a gente conversar um pouquinho aí sobre máquinas pesadas, perfeito? Então vamos lá, pessoal. A máquina de hoje que a gente vai conversar não vai ser outra. Com certeza aí vai ser a pá carregadeira, tá bom? Então, quero me apresentar para vocês. Eu sou o instrutor John Max e hoje a gente vai ministrar o treinamento aqui, né, de operador de pá carregadeira. Espero que todos vocês estejam gostando aqui da transmissão. A gente meio que está fazendo um teste, né? Um teste aqui para ver como é que fica aqui a estrutura, né? A estrutura do site, se tudo está correndo perfeitamente. Isso é muito bom, tá bom? Então, por gentileza aí, se possível, já deixa o like, já se der, né? Compartilha aí também para ajudar, né? Ajudar aqui na divulgação. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar, tá? Irei hoje ministrar, né? Nesse vídeo aqui conversando sobre máquinas, o treinamento de operador de pá carregadeira, né? Então, primeiramente, o que a gente tem aqui na nossa frente, né? Simplesmente é uma pá carregadeira da Volvo. E o que a gente tem para falar? Então, inicialmente, a gente tem que falar sobre o contrapeso. Para que serve? Qual a finalidade? Para que existe aquele montão de ferro ali atrás? Justamente, né, para contrabalancear, né? Então, você pode observar aqui, o cursor aqui tá funcionando, né? Acredito que tá mostrando aí para vocês. Essa parte da frente aqui, ó, é muito pesada. Então, para que a máquina ela projete, né, para frente, ela não tome para frente, o que acontece? Então, existe ali o contrapeso para quê? Para dar este balanceamento, né? Então, ali você pode ver ali a cabine do operador. O que a gente tem para falar? É que é em um local bastante estratégico, em cima da máquina, né, na parte superior, no qual o operador ele tem uma generosa visão ali, bastante ampla, de tudo que está acontecendo ali em sua volta, né? Então ele consegue ver não só a parte ali da frente, das laterais, como também o fundo. Então, existe pontos cegos? Existe sim, existe vários. Próximo das rodas, que ele não consegue ver. Atrás ali é um certo campo de visão, né? Um certo ângulo ali, não dá para ver também, devido a toda aquela estrutura ali do motor, certo? O escapamento também acaba gerando um ponto cego, sim. Mas aí o operador ele precisa se atentar bastante em relação a isso, tá bom? Balaquins nada mais pessoal, que é o ferro encontrando com ferro, certo? Então o ferro ali onde articula são os balaquins, responsável ali por, né, auxiliar ali na movimentação ali da caçamba, né? Observe aí essa caçamba aí, essa é a caçamba dessa pá carregadeira, tá bom? Para que serve? Para justamente aí fazer o carregamento, né? Pegar todo aquele material ali. Então existe um ângulo, né, de produtividade, um ângulo que você vai meter ali no material, tá bom? E aí vai conseguir carregar todo esse material ali dentro da concha, tá bom? A amarração e giro. Ao contrário da retroescavadeira, eu costumo até dizer, né, nos meus atendimentos, que a retroescavadeira em si, ela é bastante semelhante ali à pá carregadeira. Tem algumas diferenças? Tem. Capacidade de carga, inclusive, ó, o giro da máquina, a articulação da máquina. Como é que faz para a carregadeira ir para frente e para trás? E para os lados, né? Através dessa articulação, ela se dobra ali e é totalmente um pouco diferente da empilhadeira. Empilhadeira geralmente são as rodas traseiras, né? O carro geralmente, né? Carro é roda dianteira, não tem jeito, certo? Mas máquina, no caso da retroescavadeira, também são dianteiras, ok? Outras máquinas. E a pá carregadeira, ela é articulada no meio. Olha que interessante, tá bom? Vamos avançar, né? E ali tem o cilindro da caçamba. O cilindro hidráulico serve para expandir e retrair, né? Então esse movimento de expansão e retração serve para, né, através ali dos conjuntos de balaquins, né, serve para movimentar ali a caçamba frontal, tá bom? E aqui, pessoal, a gente chama de lança, né? Então quando você estiver operando, que você puxa ali o joystick para trás, levanta lança, desce lança, isso aí vocês com certeza vão se atentar. Lembrando que também tem mais 2 cilindros da lança e as rodas dianteiras. E ali atrás são as rodas traseiras, né? Então, o que acontece? Quando você subir em cima de uma máquina, o que você vai encontrar? Você pode encontrar ali, pessoal, dentro da máquina, né, os comandos, né? Quais são os comandos dessas máquinas, né? Comandos internos. São o que? O volante. Lembrando que nós, operadores de máquina, temos que operar com a mão no pino do volante, outra no joystick, tá bom? Ali tem um painel.
Praticamente nós operadores de máquina também temos que operar sempre, né, observando tudo que está em nossa volta, como também o painel, ó, sempre observar, operar ali, observando o painel. Por quê? É lá no painel que vai te mostrar como é que tá as condições de vários sistemas, de óleo, de freio, de aceleração, pressão, temperatura, entre outros, tá bom? Aqui a alavanca frente e ré, a gente chama também de alavanca de deslocamento, né? Então ali temos três opções: neutro, frente e ré. Perfeito? Vamos avançar. Aqui são os pedais de freio. Geralmente em algumas máquinas você vai encontrar o pedal de freio e também o pedal de aceleração, tá bom? Então do lado direito o pedal de aceleração e do lado esquerdo é o pedal de freio. É um pouco diferente das empilhadeiras, né? Que as empilhadeiras já tem dois tipos de pedais, né? De freio no caso. Na verdade são três tipos de pedais: aceleração, freio de estacionamento, né? Que serve para reduzir ali a velocidade. Geralmente fica no lado esquerdo, e no lado direito, ou seja, o pedal central, é o freio de emergência, né? Então geralmente você pisa ali com os dois pés, tirando o pé da aceleração, pisando no freio de emergência, e ali com outro pé você freia ali o freio de aproximação. Então isso vai fazer com que a máquina, no caso a empilhadeira, ela breque, né? Ela pare imediatamente. E ali embaixo tem as chaves de setas e acelerador, perfeito? Ali é o joystick. Então o joystick, pessoal, ele serve para o quê? Para você, logicamente, né, controlar todos os movimentos da caçamba frontal. Olha que interessante. Medidores. Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os medidores, né, que é muito importante nós operadores de máquina, a gente ter bastante noção aí das simbologias, né, do que apresenta lá no painel, tá bom? Então, quem não tem um curso completo, me chama lá no privado, vem, clica aqui no link, tá bom? Logo abaixo, você vai ver ali o link, né? Que é qualicustomáquinas.com.br/super-desconto, né? Então lá você vai fazer o seu cadastro, nossa equipe vai entrar em contato com você e a gente vai fazer, né, seu atendimento para que você possa estar realizando aí o curso completo, tá bom? Vamos lá. Termômetro líquido de arrefecimento do motor. Né? A área verde significa a temperatura natural, normal. A área vermelha já requer um pouco mais de atenção, porque pare o motor imediatamente, realize uma inspeção ou mudanças de operação. Se o problema persistir, comunicar ao supervisor, né? Então, está com algum problema, está sobreaquecendo, né? Então, observe ali na imagem, nós temos ali o símbolo de temperatura, símbolo do motor e o líquido de arrefecimento. Quer dizer o que? Temperatura do líquido de arrefecimento do motor, tá bom? Vamos avançar. Termômetro de óleo e conversor de torque, né? Então é o mesmo princípio. A área verde, né, temperatura normal. E se mudar para a área vermelha, né, mude a forma de operar ou pare o motor por determinado tempo. Se o problema persistir, pare o motor imediatamente. Medida de nível de combustível, né? Então ali você vai mostrar ali se o combustível está vazio, o tanque está vazio, o tanque está cheio. Também bem simples isso aí, né? Manômetro de óleo do motor, né? Então quando entra na área vermelha, quando a área vermelha do marcador é mostrada, né, significa a perda de pressão na bomba principal do sistema de lubrificação. Essa falha é mais grave de todas, pois pode acionar a uma perda total do motor de seus componentes se a operação continuar. Primeiro providencie parar o motor imediatamente. Então, se o óleo do motor ele estiver muito aquecido, muito quente, pessoal, então tome bastante cuidado. Por quê? Quando o óleo ele alcança elevadas temperaturas, ele perde a sua capacidade de lubrificação, entendeu? Então se ele perde a sua capacidade de molibdeno, de lubrificação, o que acontece? O ferro ele vai bater no ferro, entendeu? Então o ferro batendo no ferro aumenta a corrosão, sem contar que também, né, pode fundir o motor, não pode fazer com que as peças elas acabem trincando, né? Então pare o motor imediatamente. Volímetro ou amperímetro serve para quê? É um equipamento utilizado para medir a carga da bateria e a função de informar para o operador a quantidade de energia da
bateria. Isso é muito importante, né? Manômetro do ar do freio. O manômetro de pressão do ar está localizado na parte superior central do painel de instrumentos. Tem a função de informar aos operadores a pressão do ar dos freios na tubulação no reservatório. Enquanto isso, pessoal, quero aproveitar aqui a oportunidade de ver aqui alguns comentários dessa live que está acontecendo aqui no YouTube. Então, está tudo perfeito, ocorrendo muito bem, ok? O manômetro de pressão do ar está localizado na parte superior central do painel de instrumentos. Tem a função de informar aos operadores a pressão do ar do freio na tubulação e no reservatório. Se estiver na faixa verde, isso quer dizer que a pressão do ar está normal na tubulação, e se entrar na vermelha, a pressão está muito alta ou baixa. Recomenda-se ao operador não operar a máquina com essa pressão baixa, pois pode comprometer a capacidade de frenagem do equipamento. Vamos lá? Manômetro do óleo da transmissão. Né? O manômetro do óleo da transmissão está localizado na parte superior direita do painel de instrumento. Tem a função de informar aos operadores a pressão do óleo da transmissão. Ah, professor, o que é o óleo da transmissão? O que é uma transmissão? Transmissão, pessoal, é um exemplo. Eu estou fazendo aqui uma transmissão. Eu estou na minha casa, no meu ambiente, lançando para o YouTube, e o YouTube está mandando para você. Então é essa conexão, né? Como que é isso na máquina? Simples, tudo muito simples, pessoal. Como que é? Simples, tá bom? O motor, ele gera a energia de movimento, certo? Ele movimenta uma turbina chamada de torque, e tem outra turbina que recebe toda essa pressão do torque, toda essa pressão de movimento, como através do óleo da transmissão, que vai transmitir toda essa pressão para essa outra turbina, que vai posteriormente lançar toda essa força do motor nas rodas, entendeu? Então é totalmente diferente de trator. Um trator, pessoal, geralmente um trator ele não tem torque, tá? Ele tem embreagem. Então na maioria, né? Não quero generalizar, mas na maioria toda força motriz do motor, ele vai diretamente para as rodas, entendeu? Então por isso que requer um maior cuidado quando você estiver operando ali um trator, requer um maior cuidado, porque pode sim danificar as peças da transmissão, tá bom? Estou dando prosseguimento. Lembrando que se estiver na área verde está normal, e na área vermelha a pressão do óleo está muito baixa ou muito alta. Para o motor, imediatamente investigue a causa. Comunicar ao supervisor do turno. Então pode ser também, pessoal, que se a pressão estiver muito baixa, muito provavelmente é porque o óleo está tendo algum vazamento, né? Então vai diminuir ali o nível de óleo, vai diminuir de uma tal maneira, pessoal, que acaba comprometendo o sistema de transmissão, ok? E uma outra coisa que pode acontecer é o aumento da pressão, o aumento da temperatura, tá bom? Então a temperatura, ela tende a aumentar a pressão, tá certo? Então tá explicado em relação a isso aí. Grupo de interruptores. Então ali vocês vão encontrar nesses grupos de interruptores ali no painel, geralmente fica no lado direito do operador, né? O interruptor de luz de trabalho da traseira, o interruptor do ventilador, o interruptor de luz de trabalho da dianteira e o interruptor do limpador de para-brisa. Lembrando que geralmente esses interruptores do limpador do para-brisa, ele tem 3 estágios, né? O desligado, o ligado, que vai só acionar ali a haste do limpador, né? E se você pressionar mais um pouquinho, vai funcionar ali o jato, né? Um jato de água que vai auxiliar ali na limpeza dos vidros, tá bom? Que é algo muito crucial. Perfeito? Do ventilador e o interruptor do para-brisa, perfeito? O interruptor o interruptor combinado. O interruptor combinado, pessoal, como que ele é, né? O interruptor combinado está localizado do lado inferior direito da coluna de direção, né? Então geralmente ali você vai encontrar luzes, né? Primeira posição ligado são as luzes direita ou da esquerda da posição. A gente pode dizer também luz de deslocamento, né? Então você vai para a direita, então você coloca ali para frente. Você vai para a esquerda, puxa para trás ali, que ele vai dar seta para o lado direito, tá bom? Ainda, né, na segunda posição, quer dizer que as lâmpadas do farol alta ou baixa, né? Então você apertou ali, girou, na verdade, né? Vai ter ali a luz alta, luz baixa,
certo? Movendo o interruptor combinado para cima ou para baixo, realiza a mudança entre o farol alto e o farol baixo. Então esses são os tipos de acessórios que vocês podem encontrar aí na máquina. É muito importante, né, você ter uma máquina bastante versátil, no qual você possa utilizar ali vários acessórios no equipamento, né? Se já pensou se fosse só limitada a um acessório, não daria totalmente certo. Então vamos dar prosseguimento aqui, tá bom? Então quais são os tipos de acessórios? O acessório mais comum, muito utilizado, com certeza você já deve ter visto em algum lugar, é o acessório de concha. Olha que interessante. Temos ali outro tipo de acessório, né? Garfo para silagens, ok? Lâmina também. Enleirador, que serve para tirar as pedras, também raízes de árvores, né? Então auxilia bastante ali, né? Para você tirar as raízes, né? Tem suporte para isso. Falando em suporte, também para Big Bag, né? Exatamente ali para você carregar materiais soltos, como por exemplo qualquer tipo de material solto, né? Então você vai colocar ali, vai fazer o transporte, tá bom? E suporte para pallets, que são os garfos. Esses são os tipos de acessórios mais comuns. Existe outros, mas por enquanto a gente vai abordar esses que são os principais. Vamos lá, concha. A estrutura pode ser considerada uma porta-ferramenta e realizar serviços diversos, como na pá carregadeira, movimentação de terra, cascalho, calcário, né? Esterco, silagem, café, palhas e etc. Né? Então é importante frisar que geralmente nessas conchas você tem que carregar tudo que cabe ali dentro, tá bom? Mas nada que seja além da capacidade de carga, pessoal, ok? Então vocês vão encontrar conchas com a borda lisa, que serve para material solto, e também vocês vão encontrar conchas com a borda, ela tem a gente chama de unhas, né? Existem outros nomes também, tá bom? Garras. Elas excelente para descompactar material, superfícies que estão compactadas. Então você vai meter ali no chão, vai começar ali a descompactar, soltar esse material que está compactado. Ainda falando sobre esses implementos, temos ali manutenção, lâmina, né? Manutenção de estradas, curvas de níveis e limpeza em geral. O enleirador, né? Elementos de árvores e galhos, suporte e abastecimento de adubos, auxiliar na colheita, né? Então auxilia bastante na colheita, para aumentar o rendimento no carregamento de silagem e confinamentos em carregamentos de cana de açúcar e bagaço, manejo de cargas e pallets. Perfeito? Qual é o conceito? O conceito da pá carregadeira, né? A pá carregadeira é uma máquina com tração, força motriz, que serve para execução de diversas atividades dentro do processo produtivo de determinadas empresas. Sua estrutura consiste em equipamento pesado com vários funcionamentos, tanto na escavação quanto no carregamento. A pá carregadeira é formada por uma grade de trator com uma pá na frente, que depende do modelo ou tipo modelo, né? Tipo ou fabricante do equipamento pode ser adaptado a outros implementos, estendendo assim os recursos da máquina. Ele é um veículo que possui direção diferenciada dos outros veículos comuns, que pode ser do tipo articulado ou com direção nas rodas traseiras. Lembrando, pessoal, que algumas pá carregadeiras também ela tem a opção de direção primária e secundária. Como assim, professor? Algumas, tá bom? São poucas, mas tem pá carregadeira com esse tipo de direção. Como? Direção primária, as rodas elas têm ali mecanismos individuais que servem para movimentar a máquina para frente e para trás. Se você ativar ali a secundária, as 4 rodas elas vão fazer isso aqui, ó, elas vão se deslocar, certo? Fazendo com que a máquina, mesmo estando reta, ela faça isso. Ela vai para as laterais. Olha que interessante. Tipo de direção. Então, vamos lá, né? Então, direção traseira, né? Então, esse tipo mais comum que você vai encontrar aí, tá bom? Eu já operei esse tipo de pá carregadeira, chamado de Michigan, né? Então, é um conceito muito antigo, foi muito utilizado, tá bom? Então, a estrutura dessa máquina, dessa pá carregadeira é bastante rígida, é um chassi completo, só que as rodas que direcionam as máquinas,
elas são traseiras, não é dianteira e também não é articulada, tá bom? E direção articulada, que foi algo que deu muito certo, tá certo? Em relação à articulação da máquina, à movimentação da máquina. Então, eu já operei para carregadeira, sim. E o que acontece? A impressão que você tem é uma máquina que quando você está dirigindo é totalmente diferente de qualquer outras, né? Tipo uma retroescavadeira, né? Então você fica mais atento na frente e atrás, né? No caso de uma carregadeira, você sente ali, né? A própria cabine, ela te movimentando para o lado e para o outro, entendeu? Então é uma sensação diferente, eu não consigo nem explicar aqui, tá? Mas é muito gostoso, é diferente. E quem gosta de operar para carregadeira não sai da pá carregadeira para um retro, tá? E dificilmente pode sair para escavadeira, mas dificilmente, bom? As pás carregadeiras são máquinas de terraplanagem que realizam escavação, como o próprio nome sugere, são especializadas em carregamento de caminhão basculhante, seja em obras de terraplanagem para remoção de terra ou em mineração, carregando rochas, britas, areias, minerais em geral. Tipo de pá carregadeira, vamos ver? Temos aqui a pá carregadeira da John Deere, né? Então vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Uma pá carregadeira aqui da John Deere, muito utilizada. Temos aqui as mini carregadeiras, né? A gente chama de Bobcat, mas Bobcat, pessoal, é igual a qualquer outra marca, tipo Cat, Dundee, Holland, etc. Só que ficou conhecido e super conhecido como Bobcat porque essa maquininha, ela lembra muito um gato, né? Tem semelhança não, mas tipo assim, um gato ele carrega o filho ali né? na boca, né? Então, enfim, conclusivamente teve esse apego, essa semelhança, né, a esse equipamento, e também a própria fabricante que criou a mini carregadeira Bobcat. Então ficou famosa, né? Bobcat, mas o nome certo é mini carregadeira. E nós temos aqui também, né, uma carregadeira de esteira, muito interessante, uma máquina muito forte e robusta, né? E pessoal, essa mini carregadeira, o que é que ela faz? Ela, além de fazer o carregamento, pessoal, ela serve também como um trator de esteira. Ela serve para movimentar grandes quantidades de material, né? Como um trator de esteira, tá bom? Tipo de pá carregadeiras. Existem diferentes tamanhos de pá carregadeiras, além das várias marcas e uma infinidade de modelos, cada um desenvolvido para fins específicos, de acordo com a sua aplicação. Também há pás carregadeiras sobre rodas, que pode ser articulada ou não, e pás carregadeiras sobre esteira. Olha que interessante, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a pá carregadeira de rodas, tá bom? As pá carregadeiras sobre rodas ou pá carregadeira de pneu são destinadas a trabalhos de terraplanagem em terrenos firmes e secos, ou quando é necessário, articulação sobre o solo, pavimentação em asfalto ou concreto nas ruas, pátios, etc. Então, ela é indicada para locais sólidos, não é isso? Totalmente diferente aí se você for utilizar uma pá carregadeira em um ambiente encharcado com bastante água, umedecido, você vai ter um constrangimento imenso, pois a máquina vai atolar e não vai sair tão fácil, tá bom? Pá carregadeira de pneus articuladas necessita de um amplo espaço para manobras e não são indicadas articuladas ou não para terrenos muito acidentados devido ao alto risco de tombamento do seu equipamento. Também são indicados para trabalho sobre entulho ou lixo devido ao risco de danos aos pneus. Então não é indicado, né? Então, geralmente, um local plano, um terreno bastante sólido, firme, para não acontecer nenhum tipo de acidentes, tá bom? As pá carregadeiras montadas sobre os pneus apresentam certas vantagens e certas deficiências de operação, se comparadas às de esteiras. As vantagens residem na velocidade de deslocamento da máquina, que é em grande mobilidade, bem como a possibilidade do equipamento ser deslocado a grandes distâncias pela sua própria força, eliminando-se o custo elevado e as dificuldades inerentes ao transporte em carretas.
exigido pela máquina de esteira. Então, você tem muitas vantagens, né? Que é a mobilidade, certo? E a mobilidade, sim. Você vai pegar o material, você vai encher uma caçamba com mais agilidade, né? Vai ser, pois a máquina ela não é devagar, não é lenta. Tem uma capacidade enorme, né, de carregar material, certo? E em comparação com as de esteiras, a de esteira é mais lenta, requer um pouco mais de cuidado, né? Ali na hora de você fazer o transporte e etc. Em qualquer caso, contudo, as próprias carregadeiras, por trabalharem diretamente sobre as superfícies escavadas, são mais recomendadas para terrenos secos e duros, pois desta forma as esteiras ou as rodas não causam dano às superfícies acabadas. Agora, a pá carregadeira é um tipo de veículo destinado à movimentação de material de carga, né? Então, N tipos de materiais de carga, né? Como por exemplo, espalhamento, né, de materiais, carregamento de caminhão, movimentar e deslocar material e nivelamento de aterros. Olha que interessante. Principais obras que utilizam a pá carregadeira: praticamente quase todas, né? As estradas, ferrovias, carregamento de concreto, mineração, barragem, raspagem vegetal, viaduto, aeroportos, escavação de tanque de peixe para para criação de peixe e carregamento de caminhão basculhante. Pessoal, uma coisa muito importante também nós operadores de máquina, nós temos que nos atentar ao máximo mesmo, pessoal. Sabe a quê? Ao dimensionamento da pá carregadeira. Por quê? Muitos acidentes acontecem porque o próprio operador ele não conhece ali ao máximo o dimensionamento, o tamanho da pá carregadeira desse equipamento. Então, muitas vezes vai passar em algum local estreito, acaba, né, acontecendo ali algum dano material, né? Ou então, muitas das vezes tem até um local muito espaçoso, mas na hora ali da operação acaba, né, não se atentando a certos obstáculos e acaba colidindo, tá bom? Então vamos lá, pás carregadeiras. Importante. A força máxima e a real da pá carregadeira é no movimento de empurrar o material com a pá para baixo, porque quando seu centro de gravidade está melhor apoiado. Então, quando você está com ali a pá carregadeira e que você posiciona ela ali no chão e começa a fazer raspagens de superfície, então, e ela está alinhada, ali você concentra toda a força motriz na máquina para pegar aquele material. Agora, se você, um exemplo, se você tentar pegar esse material com ela articulada, pessoal, isso não é recomendado, porque toda a força que você poderia concentrar em um ponto, ela vai ser desviada para outro, podendo até danificar o equipamento. Então, se atentem ao máximo em relação a isso, tá bom? As máquinas trabalham 24 horas por dia, ininterruptamente. Para o seu bom funcionamento e para que não haja interrupções durante a jornada de trabalho, é imprescindível que, antes de iniciar o início de cada turno, se faça as seguintes verificações. Entendeu? Então, seja uma carregadeira de esteira, seja uma carregadeira ali de pneu. Tem que ser feita ali a cada turno, né, as verificações. Todas as verificações. E o que é que a gente tem que se atentar, né? Baterias, água e cabos. Né? Retire as tampas, verifique se a água cobre as placas, complete o nível com água apropriada caso necessário, entendeu? Então tem que ser, pode ser qualquer água, não, tem que ser apropriada, recomendada, tá bom? Uma água dessalinizada, sem sais minerais, tá certo? Corrosivos, que vai manter ali a integridade do motor, tá bom? Movimente os cabos e verifique se eles estão soltos ou danificados. Avisar o mecânico se encontrar alguma irregularidade, né? Baterias e cabo, óleo do cáter e nível. Então a gente vai ver agora, né, retirar a vareta do óleo do motor, a vareta do óleo da transmissão, certo? O óleo hidráulico também, para ver se está tudo, né? Limpar as varetas com pano limpo, introduza-o até o final onde foi retirado. Retire novamente a vareta e aí você vai verificar o nível e completar se necessário. Então vamos aqui observar o óleo hidráulico e nível, né? Então aqui é uma máquina, uma retro, na verdade, né? Uma pá carregadeira da CAT,
Essa configuração aqui eu conheço muito bem. É da retroescavadeira, tá? Mas enfim. Óleo e nível, né? Proceder do mesmo modelo que o óleo do cárter. Verifique o nível e, caso necessário, completar com o óleo adequado. Então aqui vocês estão vendo ali o óleo da transmissão, né? Na verdade é o óleo do motor, tá bom? E aí vocês podem ver também os outros óleos conforme eu havia dito, tá bom? Lembrando, pessoal, que sobre o funcionamento das carregadeiras, vocês podem observar que não são todas as carregadeiras que têm comandos de joystick. Então, as mais antigas, atuais também, eu acho que não. Mas as mais antigas, pessoal, ela tem um sistema de alavancas, né? Então, ela tem ali a primeira alavanca, que ela gerencia ali os comandos da caçamba, seja fechar a concha ou abrir a concha. E também a segunda alavanca ela é responsável ali pelo quê? Pelo braço, ou seja, levantar o braço ou abaixar o braço, ok? No caso do joystick, é bem simples, né? Então o joystick só você vai comandar todas as funções: fechar a concha, abrir concha, descer a lança ou subir a lança, ok? Pessoal, vamos dar uma pausa rapidinha, tá bom? A gente continua em quantos minutinhos? Deixa eu só averiguar aqui. Pronto, a gente continua, pessoal, em 3 minutinhos. Então daqui a 3 minutinhos a gente vai continuar aqui essa transmissão, tá bom? Espero que todos vocês estejam gostando e já já a gente continua.
You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn... Aí, pessoal, voltamos. Voltamos. Perfeito. Estão gostando da aula? Por favor, deixa um like, tá bom? Se possível, até comente, que a gente fica super satisfeito, tá bom? Eu acredito que não tem muitas pessoas acompanhando aqui essa transmissão, mas vai ficar aqui gravado e a gente vai ficar a par de tudo que está aqui. Bom, então vamos lá, vamos dar sequência. Voltando aqui para o slide, né? O slide da aula, tá bom? Antes de cada partida no equipamento, o nível do líquido de arrefecimento do reservatório do motor, ou a gente chama também de líquido arrefecedor, é necessário a gente estar observando ali, né, o nível mínimo e o máximo. Então geralmente tem que ficar entre os dois, tá certo? Se vocês observar que tem uma mangueirinha, essa mangueirinha aqui a gente chama de suspiro ou retorno, né, para o sistema, ok? O nível do óleo do motor no cáter, a tensão das correias, o medidor e as luzes de advertências deverão verificar quando há qualquer problema. Se constatado qualquer anomalia, comunicar ao pessoal da supervisão. Durante a condução, o operador deve preparar a carregadeira antes de realizar a mudança de baixa para alta velocidade ou vice-versa. Tá? Então, líquido de arrefecedor, e aqui é o óleo do motor. Lembrando que aqui do lado, pessoal, isso aqui é uma varetinha, tá bom? Nessa varetinha que você vai fazer a verificação. Após a partida do motor, deixe a máquina em marcha lenta até a temperatura do líquido do arrefecimento do motor alcançar 60 graus. A pressão do ar dos freios ir além de 0,4 MPa. E então inicia a condução. Isso também ajudará para uma melhor circulação do óleo lubrificante do motor. Então aqui nós temos duas alavancas, né? Antes da partida do motor, as alavancas de mudanças do operador e dos dispositivos de trabalho devem estar na posição neutra, e as alavancas do freio de estacionamento não devem ser abaixadas antes da partida. Ok? Então aqui, pessoal, vocês podem ver que tem a alavanca de deslocamento, né, que para frente e para trás. E aqui, pessoal, é onde você faz ali a engrenagem. A primeira, a segunda, passa pelo neutro, terceira e quarta, tá bom? As carregadeiras de rodas devem trabalhar sobre carga total, apenas quando a temperatura do líquido alcançar 55 graus e a temperatura do óleo do motor alcançar 45. Quando a carregadeira estiver realizando seu trabalho, ambas as temperaturas não devem exceder 100 graus e a temperatura do óleo do conversor de torque não deve exceder também 120 graus. Se a temperatura exceder o valor permitido, a máquina deve ser parada para o arrefecimento ou para realizar as verificações dos componentes. É estritamente proibido descer uma ladeira com o motor em marcha lenta e a transmissão na posição neutro. Ok? Antes de realizar qualquer operação, o pessoal irrelevante, vamos lá. Antes de realizar qualquer operação, o pessoal irrelevante à operação deve ser removido da carregadeira. Somente o operador e as pessoas autorizadas devem permanecer na área das manobras. São pessoas que têm treinamento, que já sabem o seu local onde deve ficar, ok? Quando a temperatura do líquido de arrefecimento do motor está alta e, portanto, a pressão estiver elevada, o reservatório do líquido de arrefecimento não poderá ser aberto até quando a temperatura cair, a pressão seja aliviada. Então, aumentou a temperatura, então todo o sistema ele funciona pressurizado. Então, quando aumenta a temperatura, aumenta também a pressão. Então, um líquido de arrefecimento muito quente, pessoal, ele vai gerar queimaduras de primeiro, segundo ou até mesmo terceiro grau, dependendo da quantidade, tá? Então, pode queimar mesmo, tá bom? Queimar mesmo. Então, não é recomendado você abrir ali a tampa do radiador, de forma alguma, tá bom? O extintor de incêndio deve ser do tipo ABC
e está localizado no lado direito da cabine do motorista e deve ser adequadamente utilizado utilizado no caso de uso, né? Então, observa ali a validade do extintor, a pressão do extintor, tá bom? Observe também, eu vou até apresentar depois um checklist de um tipo de extintor, né? Dos extintores, o que pode e o que não pode, né? Então, tem vários extintores aí que não apresentam condições de uso. Muito velho, desgastado, amassado e etc, tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso. As carregadeiras de roda devem ser estacionadas em pisos nivelados. Se ela for estacionada em uma ladeira, deve ser utilizado calços adequados para imobilizar as rodas da máquina. Quando a carregadeira estiver correndo ou em trabalho em uma inclinação transversal, isso deve prestar especial atenção à segurança, porque ela é muito alta, muito pesada. E se ela estiver desnivelada, é suscetível ao tombamento. Então preste bastante atenção. Os calçados podem ser do tipo industrial ou do tipo artesanal, feitos de ferro ou madeira, desde que garanta uma total imobilização do equipamento em ladeiras. Então, pessoal, agora a gente vai pular um pouquinho aqui, né, da parte do equipamento e vai falar um pouco mais sobre as partes de lubrificação. A gente vai falar um pouco mais sobre a manutenção, né? Então, onde o ferro se dobra, onde tem articulação, tem pinos graxeiros e é necessário ser feita essa lubrificação, tá bom? Então, vocês vão encontrar esses pinos graxeiros na articulação superior, pino de trás, né, da lança, pino da lança, pino traseiro, são todas essas partes aí da máquina. Então, no treinamento prático, o instrutor ele vai mostrar para vocês todos esses pinos de lubrificação, inclusive até mesmo no cardan, pessoal. Giro do eixo traseiro, né, da transmissão, giro do eixo da transmissão traseira, central, enfim. Existem vários adesivos de segurança na carregadeira e estes têm por função alertar os operadores e as pessoas envolvidas e não os problemas envolvidas ou os problemas ocultos. Recomenda-se ao operador que esteja familiarizado com com o conteúdo e a localização destas, né? Então, o operador tem que estar ali familiarizado com todas essas mensagens de segurança. Ok, pessoal? Então aqui a gente encerra o nosso curso, né, de operador de pá carregadeira, tá bom? Parabéns aí para cada um de vocês. Lembrando que a gente tem, né, nossos cursos disponíveis. O que a gente tem, né? A gente é a única escola de curso de máquinas que é totalmente dedicada a você, oferecendo o melhor em tudo que faz. Temos aí o certificado com QR Code para autenticação, carteira, né, que é a habilitação de operador, as aulas teóricas e prática na máquina, videoaulas como essa, né, e apostilas exclusivas lá em nosso site, que é o qualicursodemaquinas.com.br/área do aluno, tá bom? Você pode estar acessando, tá certo? E a gente é a única escola de curso de máquina que tem um aplicativo, né, que dá suporte ali ao aluno, né, para ele estudar, tá bom? Suporte ao aluno, pós-curso e também carta de recomendação baseada aí no seu desenvolvimento. Então, encerro por aqui, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula, né? Da nossa aula operacional. Eu sou o instrutor John Max e muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui.